Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse mês de julho, que nós queremos falar sobre o preciosíssimo sangue de Jesus. Uma pequena reflexão sobre essa graça que nós temos, essa graça espiritual, esse tempo de festa em que a igreja celebra o sangue do nosso Deus. Sangue que é aquele sem o qual nós não vivemos, sangue que é aquele que leva oxigênio, que leva nutrientes, que leva a vida. Se o sangue não chega a uma determinada parte do nosso corpo, por alguma doença ou algum problema, aquela parte do corpo, desculpe, necessariamente morre. E assim é o sangue de Jesus na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma. Precisamos que o sangue de Jesus chegue ao nosso coração. Precisamos que o sangue de Jesus chegue à nossa alma, ao nosso espírito. Precisamos que o sangue de Jesus seja o sustento, o remédio diário na nossa vida, na nossa história e no nosso coração. Nesse mês de julho nós precisamos invocar a presença desse nosso Deus, que derrama o seu sangue sobre nós para trazer a vida. Quanta morte há em nós. Já pelo pecado original há morte em nós. Já pelas nossas misérias, as nossas más escolhas, há morte em nós. Pelos nossos, muitas vezes, medos e ansiedades, há morte em nós. Por tantas coisas, nós já nascemos morrendo. Mas é o sangue de Jesus, é a invocação desse sangue precioso que nos cura, que nos salva, que nos liberta. É muito interessante a história do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, aqui no canal nós já comentamos isso, mas a igreja passou por apuros, por um período muito difícil, no reinado de Pio, do papado, desculpe, que também é um reinado de certo modo, mas de Pio IX, em que a Itália vivia ali o seu processo de unificação, ali pelo ano de 1849, e uma guerra estourou porque a igreja era dona ali, né, de terras muito maiores do que o Vaticano hoje, de Roma e região. E começa então, instaura-se então uma guerra contra a igreja por essas terras. O padre Pio IX é então obrigado a ir para o exílio de Gaeta, né, para poupar então a sua vida. E ele estava, é curioso que ele estava com um padre Giovanni, e esse padre então, que era um padre do preciosíssimo sangue de Jesus, ele sugere então ao Papa Pio IX que criasse uma festa universal ao precioso sangue de Jesus. E o Papa entende que aquilo era Deus falando com ele, entende que aquilo era uma voz de Deus e fala, então, faz uma declaração, ainda em junho de 1849, dizendo que pretendia, então, criar uma festa em honra ao precioso sangue de Jesus. E o que aconteceu? A guerra, então, acabou. O Papa, então, teve a oportunidade de retornar para Roma. Um milagre, uma graça operado por Deus através do precioso sangue de Jesus, dando-nos então a graça dessa santa devoção. Em João 23 disse sobre o valor infinito do sangue de Cristo, uma frase fantástica, uma frase interessante. Uma só gota pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. Esse sangue de Jesus que se coloca entre nós e o nosso pecado. E quantas vezes nós nos sentimos culpados pelos nossos pecados? Quantas vezes nós nos sentimos culpados pelas nossas misérias? Nós trazemos em nós, meus irmãos, o mal do pecado original, que faz com que nós nos sintamos maus diariamente, que faz a gente sentir um peso existencial, faz sentir que nós carregamos um peso negativo em nós. O pecado original que nos dá uma grande tendência ao pecado, que coloca que há muita maldade dentro de nós e nós podemos sentir isso diariamente. E quem não sente isso, na verdade não se analisou, porque não se consegue perceber ruim, porque não está atento aos movimentos interiores ruins e negativos
que nós temos. E isso muitas vezes nos coloca, o pecado original e também os nossos pecados, nos coloca em um sentimento de culpa constante. Mas nós temos e nós sabemos que uma só gota do sangue de Cristo é capaz de salvar o mundo inteiro, é capaz de salvar a mim e a você de toda culpa. Sim, o sangue de Jesus é capaz de nos curar, de nos libertar, de nos salvar de toda culpa. E por que você se sente culpado ainda? Por que você que já se confessou, que já apresentou a Deus aquele pecado, que já se arrependeu, que já não vive mais naquela condição, mas tem a mania de trazer diariamente à sua memória os pecados que você cometeu, as coisas feias que você já cometeu, e diariamente você se machuca porque você não soube aceitar o seu perdão, o perdão que Deus deu a você, porque você não soube aceitar a vida que o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo traz para cada um de nós. Eu quero dizer para você, neste dia de hoje, perdoe-se. Perdoe-se por aquilo que passou. Perdoe-se por ser miserável, por ser pequeno, por ser pecador. Ame-se. Tem faltado amor em nós e muitas vezes tem faltado amor a nós mesmos. Amamos a Deus, amamos o próximo, mas às vezes a gente não consegue se amar, porque a gente vive aceitando então diariamente esse estado de culpa, não entendendo, ignorando, esquecendo que o sangue de Jesus foi derramado sobre nós e que uma só gota do seu sangue é capaz de apagar, de nos salvar de toda a culpa, não só nós, mas o mundo inteiro. O sangue de Jesus é muito mais precioso, muito mais importante, muito mais valioso do que os seus pecados. E eu quero te dizer que se você quer crescer espiritualmente, é necessário que você se liberte de toda a culpa. Porque a culpa te afasta de Deus. Porque a culpa faz com que você se sinta como Eva e Adão após o pecado. Faz você sentir vergonha de Deus. Faz você se esconder de Deus. E esconder-se de Deus te afasta de Deus e atrapalha o seu processo de santificação. Porque você não consegue perceber que a santificação se dará pela ação e intervenção de Deus na sua vida, não pelos seus méritos, não pelo seu esforço pessoal, embora, claro, Deus queira de nós a luta. Mas essa entrega ao sangue de Jesus, à pessoa de Jesus, que vai nos trabalhando, nos santificando, nos curando e nos libertando. Muitas vezes estamos desconfiados demais de nós mesmos. Muitas vezes nos acusamos de todos os pecados, de pecados que muitas vezes, às vezes, nem cometemos. Muitas vezes fazemos mau juízo de nós mesmos. Nos colocamos para baixo de maneira negativa. Esquecendo que Deus nos ama. Esquecendo que Deus deu a vida por nós. Esquecendo que o sangue de Jesus é derramado a cada Eucaristia para me curar e te curar. Perdoando diariamente, eternamente, até o último dia da nossa vida, os nossos pecados e as nossas misérias. Coloque-se confiantemente na presença do Senhor e aceite o amor e a misericórdia de Deus, porque muitas vezes é isso que falta em nós. Nós lutamos, nos esforçamos, mas esquecemos de nos entregar a essa misericórdia e compreender que é a misericórdia e a ação dele que efetivamente vai nos curar e nos salvar. Coloque-se confiantemente nas mãos dele. Entregue-se à ação e deixe que o sangue chegue a você. Porque a culpa te afasta desse sangue que traz vida. A culpa funciona como essa doença que eu dizia no início da nossa conversa. Ela bloqueia, ela atrapalha que o sangue chegue no seu corpo, nos seus órgãos. Eu posso pegar uma doença muito simples, né? O infarto agudo do miocárdio, né? O infarto, que é uma doença tão conhecida. O que é o infarto? É porque a gente tem uma artéria. E essa artéria foi ocluída e o sangue não chega ao coração, ao músculo cardíaco. E o que acontece com aquele coração? Ele começa a morrer. Se o sangue de Jesus não chega até você, você também vai morrer. Morrendo espiritualmente, morrendo no corpo, morrendo na alma, morrendo no espírito. Para com essa doença de bloquear a ação de Deus sobre a sua vida. Para com essa doença de querer manipular tudo, cada detalhe, cada parte, cada pedaço, ao invés de saber viver uma vida mais tranquila.
Uma busca real e sincera por Deus, com esforço, com luta, sim, mas saber se abandonar e ter a tranquilidade dos santos que sabem que Jesus está cuidando de mim. Jesus está cuidando da salvação da minha alma. Jesus terá misericórdia de mim. É necessário que nós confiemos na misericórdia de Deus, porque é ela que vai nos salvar. Que nesse mês de julho nós possamos invocar o preciosíssimo sangue de Jesus. Que todas as obstruções que atrapalham este sangue de chegar a nós caiam por terra. Peço a Jesus que retire da sua vida aquilo que atrapalha o seu sangue precioso de chegar até o seu coração, de trazer paz para o seu coração, de te curar da ansiedade, da depressão, do pecado e de tudo que é ruim. É necessário abrir essas artérias, é necessário abrir o coração para que o sangue de Jesus nos cure de absolutamente todo o mal. Invoque o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua família, porque sangue é vida e o sangue de Jesus é vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.